Fala de quê, beleza? De que falando? Só por hoje buscando autoconhecimento e reformulação. Assista o vídeo até o final, pode ser mais uma ferramenta importante de recuperação. E o conteúdo é diário, então se inscreva no canal e ative a notificação para continuar voltando. Funciona. Vamos lá para a meditação de hoje? No decorrer do desenvolvimento de nossa adicção ativa, vamos gradativamente abrindo mão de diversas atividades de nossas vidas. O consumo das substâncias vai se tornando cada vez mais relevante e tudo aquilo que antes era importante para nós vai perdendo espaço para a nossa relação com as drogas. Vamos nos afastando dos prazeres que não envolvem o uso de substâncias. Nos afastamos dos nossos familiares, deixamos de praticar algum esporte, abrimos mão dos nossos projetos. Sem perceber, vamos perdendo completamente o interesse pelas questões da vida e vamos nos dedicando quase que exclusivamente a conseguir drogas, usá-las e nos recuperar do uso para podermos usar mais. Facilmente perdemos a nossa motivação quando o assunto não está vinculado ao nosso padrão compulsivo. Nos afastamos de tudo, e esse movimento inicialmente acontece pela perda do nosso interesse pelas pequenas coisas da vida. Nada conseguia nos causar maior prazer e interesse do que aquele que os efeitos das drogas provocavam em nós. A intensidade e a velocidade dos efeitos eram mais fortes do que qualquer outra experiência que pudéssemos ter. Tudo fora do mundo da adicção parecia vazio, sem cor e dispensável. Nos tornamos impermeáveis às sensações da vida. Vamos nos isolando e afastando de tudo. Esse movimento vai tomando uma proporção doentia e, com o tempo, perdemos inclusive nossos cuidados básicos conosco mesmos. Deixamos de tomar banho, deixamos de trocar de roupa, de escovar os dentes, não vamos a uma consulta médica. Muitas vezes, deixamos até de comer e de dormir. Chegamos a um ponto em que nada mais tem qualquer relevância para nós. Perdemos completamente o contato com todas as atividades. Pelo nosso afastamento das questões da vida, o que antes era apenas uma falta de interesse se tornou inabilidade. Perdemos o contato por tanto tempo e nos tornamos tão impermeáveis às atividades da vida que não sabemos mais como viver. Nos sentimos inadequados em situações simples da vida. Nos afundamos mais e mais em nossa adicção, justamente para fugir dessas responsabilidades que não sabíamos mais como lidar. Não sabemos como lidar com dinheiro, com elogios, com críticas. Não entendemos os nossos próprios sentimentos. Ficamos perdidos ao sequer pensar em fazer desde o mais complexo ao mais simples dos comportamentos da vida cotidiana. Observávamos as pessoas ao nosso redor, vivendo suas vidas, resolvendo questões complexas em seus trabalhos e ambientes familiares, e nós não nos sentíamos preparados para realizar sequer um telefonema para pedirmos algo para comer. Não conseguíamos nos conectar com o mundo e com as pessoas. Havíamos perdido as referências de como nos comportar diante dos olhares dos outros. Nos sentíamos constantemente julgados e nos avaliamos como incompetentes. Tentávamos nos defender com orgulho e arrogância, mas não conseguíamos nos esconder de nós mesmos. Experimentamos a realidade da impotência e do descontrole de nossas vidas na prática, muito antes de conhecermos os dizeres do primeiro passo. Na verdade, o primeiro passo apenas trazia para a luz uma realidade que não queríamos enxergar.
Iniciamos os nossos tratamentos. Ficamos abstinentes das substâncias e entramos finalmente em contato com o primeiro passo. Repetíamos diariamente para nós mesmos os dizeres desse passo. Admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção, que nossas vidas se tornaram incontroláveis. Essa constatação da realidade foi bastante dura para nós. Admitir é uma imposição da realidade, um fato contra o qual não tínhamos mais qualquer argumento. Talvez a nossa dificuldade em trabalhar este passo seja justamente o reflexo de não querer admitir a verdade que já sabíamos há bastante tempo. Nos tornamos incapazes de viver com as drogas e sem as drogas também. A necessidade de ajuda para conseguirmos realizar questões simples era inegável, e a realidade foi escancarada diante dos nossos olhos. Mas e agora? Sermos impotentes significa que estamos condenados? Com o tempo, nós vamos internalizando o conceito de impotência e também vamos começando a manipular e adaptar, encontrando uma forma conveniente de aplicar essa ideia em nossas vidas. Aos poucos vamos nos escondendo atrás da nossa adicção e distorcendo as informações da recuperação, para mais uma vez tentar negar a nossa realidade. Faz parte da nossa doença defender as nossas vontades egocêntricas. Mesmo em processo de recuperação, os nossos defeitos de caráter continuam agindo. Buscamos uma espécie de ganho por sermos adictos e passamos a justificar toda e qualquer insanidade cometida com o fato de sermos adictos. Se comemos demais, é porque somos adictos. Se não pagamos uma conta ou perdemos um prazo em nosso trabalho, é porque somos adictos. Isso servia de desculpa para qualquer atitude fora dos princípios espirituais. E quando nos questionavam sobre a nossa responsabilidade, repetíamos para nós mesmos e para os outros: somos impotentes perante a nossa adicção. Nossas vidas são incontroláveis. É claro que o primeiro passo não está errado. Sim, nós somos impotentes perante a nossa adicção e não somos capazes de lutar contra a nossa doença. Ela é mais forte do que nós. O conceito de impotência é justamente para não lutarmos contra a nossa doença. Mas é uma armadilha acreditar que podemos manter o nosso comportamento da ativa sem sofrer as terríveis consequências de uma recaída. Nós somos impotentes perante a nossa adicção, mas somos responsáveis pela nossa recuperação. A nossa adicção não deve servir como justificativa para nos manter irresponsáveis e nos colocar novamente no papel de vítimas, entrarmos em autopiedade e buscar cobrar do mundo que nos compreendam. Se fizermos isso, estaremos repetindo os nossos padrões de ativa e continuaremos presos em nosso triângulo da autoobsessão, com ressentimento do passado, raiva do presente e medo do futuro. Quando admitimos a nossa adicção e a impotência perante essa condição, significa que sermos portadores dessa doença nos atribui uma maior responsabilidade sobre nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. A nossa adicção não deve servir como justificativa para a prática de comportamentos insanos, mas sim como razão por não cometê-los. O primeiro passo nos ensina que precisamos renunciar às nossas vontades egocêntricas e não justificá-las. Hoje, aceitamos a responsabilidade pela nossa recuperação, pelas nossas escolhas e pelas consequências dos nossos comportamentos, independente se essas consequências são boas ou ruins. Entendemos que somos impotentes perante a nossa adicção e é justamente isso que aumenta a nossa responsabilidade pela recuperação
e pela vigilância com as nossas atitudes. Não mais justificamos comportamentos inadequados, dizendo que somos adictos. Hoje, agimos de acordo com os nossos princípios de recuperação em todas as áreas de nossas vidas. Nós não desviamos do nosso propósito e conseguimos abrir mão de cometer insanidades. Quando somos perguntados por que fazemos tudo de maneira tão correta, respondemos a verdade: porque somos adictos. Não podemos abrir nenhuma brecha para nossa insanidade. Hoje levamos uma vida limpa, produtiva e honesta. Somos responsáveis por nós mesmos. Estamos em recuperação. Fala de quê? Diariamente vigilante em nossa recuperação. Não fique com a impressão apenas desse vídeo. Assista a outros, funciona. Então curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque o segredo pode estar no próximo vídeo. Só por hoje.